Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, ao nosso nono encontro, estudo de arte e mediunidade, estudo esse começado no último Fórum Nacional de Arte Espírita, promovido pela Abrarte na cidade do Rio de Janeiro. Aproveitando e abro também o convite a todos a participar do nosso próximo fórum, que vai acontecer na cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina, durante o feriado de Corpus Christi, já no ano aí de 2025, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e que nossa noite seja bastante proveitosa. Cris, é com você, meu bem. Boa noite a todos. É, me, me convidaram para trazer hoje a página de abertura, e como a gente fala de arte sempre, né? Nada melhor do que uma poesia trazida pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, intitulada Prece do Espírito João de Deus, que é do livro Antologia da Criança, que diz assim: Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em nossos lábios, põe a fé no nosso coração. Sol de amor que nos conduz na vida que nos agasalha. Enche os nossos olhos de luz, as nossas mãos de trabalho. Dá-nos força no caminho para batalhar e vencer, transformando cada espinho em flores do nosso dever. Pai, não te esqueças de nós nas bênçãos da compaixão. Guarda-nos em teu coração de paz e amor sem fim. E um coração mais adocicado pela poesia, que a gente possa mais uma vez nos reunir, sentindo os acordes que vêm de mais alto, fazerem vibrar o nosso coração, fazerem vibrar a nossa emoção, e que possamos, Senhor, ultrapassando as barreiras da distância física, nos conectarmos através da tecnologia e através dessa sintonia que busca trazer a tua presença ao mundo, através da arte, da música, da poesia, tocando cada coração aonde a razão ainda não consegue encontrar, Senhor, o equilíbrio necessário. Possa a arte nos serenar e nos auxiliar a despertar o que de mais sublime existe em nós, para que possamos, assim, cumprir o compromisso e a tarefa de tocar e sensibilizar os corações dos homens. Fica conosco agora e sempre, permite-nos começar a tarefa de hoje, graças a Deus. Então, agora é com você, viu, Eliana? Seja muito bem-vinda. Hoje você vai trazer para nós sobre o tema mediunidade curativa, né? E então fique à vontade para trazer os seus saberes. Então, abri o áudio. Obrigada, Cláudio. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Hoje eu procuro sempre ficar quietinha lá, aprendendo com vocês, tudo que vocês trazem. E hoje vou compartilhar um pouquinho dessa pesquisa que eu fiz, né, com um olhar para todo esse trabalho que é feito aqui nesses grupos. Eu só tenho a expressar minha gratidão, porque eu sou a primeira a aprender, a refletir com outras bases, e vai construindo assim, muitas reflexões e muitas intersecções, né? Essas conexões entre a mediunidade e a questão da arte, a espiritualidade, o que está querendo nos dizer. Então, eu só tenho a agradecer, porque foi muito bom
preparar esse material para hoje foi uma alegria, um momento de alegria. Então, eu quando fui fazer né, preparar esse material com esse olhar deste grupo, eu fiquei refletindo sobre o tema, assim, mediunidade de cura, né? Mediunidade curadora, como o Cláudio falou, mas depois da leitura que eu fiz, da análise, eu cheguei à conclusão, né? E aí compartilho com vocês, que se trata de mediunidade e cura. Por quê? Porque é através da mediunidade, ou seja, através desse intercâmbio em que se faz a parceria entre o encarnado e o espírito, é que a gente consegue proporcionar a cura. Essa cura não significa cura total, mas sim uma melhora. Pode ter a cura total? Pode, mas é sempre a melhora. Então, por isso que eu denominei mediunidade e cura, né? Porque eu acho que a cura é um efeito desse fenômeno da mediunidade. E a gente vai ver que conforme a gente vai analisar aqui, isso vai se aplicar a qualquer fenômeno mediúnico. Inclusive a questão da produção artística como forma de cura. Cura no sentido de alento, de conforto, de cura integral, muitas vezes. Mas ela tem sempre um objetivo de aliviar as dores. Eu entendo cura aqui nesse sentido. É aliviar as dores, porque a gente sabe que só Deus sabe o que a gente necessita. Então, a gente é colaborador nesse trabalho para que a gente possa aliviar as dores e permitir que cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, sigam na jornada. Bom, então eu vou começar pelo primeiro capítulo do livro segundo capítulo do Livro dos Médiuns, da primeira parte, que é o capítulo que fala do maravilhoso e do sobrenatural. Por que eu trouxe esse capítulo? Porque a gente imagina o seguinte, que todos esses fenômenos da mediunidade de cura, né, ou médiuns curadores, enfim, está relacionado por uma questão de sobrenatural e maravilhoso. Então, eu tenho observado em qualquer estudo sobre a mediunidade, a gente tem que entender isso, para nós espíritas, tem que fazer muito sentido, tem que ser assim, princípio basilar dos nossos entendimentos, dos nossos estudos. Não há maravilhoso e sobrenatural. É uma lei natural, é uma lei da natureza, a existência da alma, a sobrevivência da alma. Então, e as manifestações, que são decorrentes dessa circunstância, né? No exercício da mediunidade, enquanto encarnados, a gente propicia aos desencarnados que se manifestem através de nós. Somos intérpretes desses espíritos. E isso é um fenômeno absolutamente natural. Então, nós espíritas temos que ter esse entendimento base. Por isso que eu quis começar por esse capítulo, né? Do maravilhoso e do sobrenatural, que eu leio e releio, porque ele é muito rico e traz sedimenta esse conceito na gente, que é básico para a gente entender todas as outras coisas, toda a relação da mediunidade. E na sequência, eu vou passar para o capítulo 4 da teoria das manifestações físicas. Quando eu fui estudar esse capítulo, né, porque como eu dou aula, né, do Livro dos Médiuns, então a cada semana eu vou relendo, né?
E quando eu fui reler esse capítulo, foi muito engraçado, porque tem uma circunstância nesse capítulo que o título não resgata, que eu acho uma coisa surpreendente e que a gente lê e não percebe. O que acontece? Nesse capítulo da teoria das manifestações físicas, Kardec começa a... Ele tem um pressuposto, ele tem uma ideia. Então, ele acha que a mesa girante funciona assim. Tem o médium, e aí o médium doa o fluido e o espírito materializa o braço para levantar a mesa. Tá lá. Ele tinha essa ideia, né? E aí, conforme ele vai fazendo as perguntas, se não me engano é para São Luís, ele vai mostrando que o Kardec está equivocado, que não é isso que acontece. O que acontece é que na união do fluido do médium com o fluido do espírito, este fluido é que movimenta a mesa. Não é uma materialização do braço. Vejam que mesmo Kardec, com todo o estudo que ele vinha desenvolvendo, ele parte de uma premissa que não é verdadeira. E aí ele fala, eu acho bacana esse capítulo, porque ele fala assim, que isso prova que ele não estava desenvolvendo a doutrina com entendimento pessoal dele, né? Então, nesse capítulo, fica provado que Kardec realmente estava ali estudando e a serviço da espiritualidade. E ele põe no capítulo, ele reconhece uma interpretação que não era, que era equivocada, né? Então, acho que esse capítulo 4 é um capítulo muito revelador, mas a gente lê Teoria das Manifestações Físicas e a gente acha que é sobre a manifestação física, mas não é. Quer dizer, mas na realidade tem um ponto de relevância sobre a qualidade do que Kardec está produzindo e também com relação ao que realmente acontece. Então, o espírito vem dizer para ele, não é assim, acontece de outra forma. Né? Então, por isso que eu trouxe, resgatando essa questão dos fluidos e resgatando essa questão da importância do Kardec enquanto procedimento científico do que ele estava preparando. Né? E a gente vai aí para o capítulo 8º, o Laboratório do Mundo Invisível, que eu também adoro, porque ele fala de uma coisa que eu sempre tive curiosidade. E aí, de vez em quando, eu brinco com os meus alunos, que é assim, que espírito desencarna e não vai de roupa. E como é que ele faz quando chegar no plano espiritual? Chega sem roupa? Né? Eu tinha essa curiosidade. E aí, Kardec, aí os espíritos vão explicar que não, que é o fluido, né? Aí quando eu li, voltei, aí eu vi lá que a filha dele manipula o fluido e faz uma roupa para ele, enfim. Então, mais uma vez, essa produção da confecção da roupa através dos dois fluidos, fluido da magnética, né, o fluido dos médios ali próximos e o fluido da espiritualidade, né? Aí eu falei assim, que nós, quando eu chegar no plano espiritual, gente, eu já falei eu tenho uma amiga que desencarnou recente, eu falei para ela, ó, quando você desencarnar, você põe meu nome na fila lá, que eu quero aprender a mexer com esse fluido para fazer uma roupa por dia, né? Maravilhosa. Ficar elegante, vai trabalhar, mas elegante, né? A gente sempre faz essa brincadeira. E então, no Laboratório do Mundo Invisível, ele vai falar sobre essa questão, a questão da manipulação dos fluidos. Tem aquela história da tabaqueira, que a pessoa vê a imagem daquela tabaqueira, e depois a pessoa, um encarnado, vai visitar a pessoa e aquela tabaqueira aparece, enfim. Mas o que é importante desse capítulo é essa questão do fluido, da manipulação desses fluidos. Né? Então, a gente está construindo essa questão
dos fluidos, esse entendimento, para o nosso resultado final aí da apresentação, não é? E aí, nesse capítulo, tem uma coisa muito importante. É que eu tenho uma colinha aqui, gente, porque assim, não esquecer. Aí eu fui na colinha. Tem uma questão muito importante sobre os fluidos, a manipulação dos fluidos, que é o seguinte. O que proporciona a manipulação desses fluidos é a vontade do espírito, seja encarnado quanto desencarnado. E essa vontade, a gente nunca pode esquecer. A vontade é um atributo essencial do espírito. É através da vontade que a gente constrói toda a nossa relação com a espiritualidade e com o mundo espiritual. E com as energias, com os fluidos que nos cercam. E aonde eu quero chegar com essa análise? Quando a gente tem momentos que não são poucos, né? Momentos em que a gente não está bem, a gente deve usar a nossa vontade para a gente se erguer, se elevar. E como é que a gente faz isso? Através da prece. Então, a gente vai entendendo que a nossa vontade vai nos impulsionando para frente, através do quê? Inicialmente, da prece. Então, e com a prece, o que a gente vai conseguir fazer? Manipular o fluido, porque é uma manipulação dos fluidos que vão fazer com que, através da prece, a gente se eleve. Isso é uma questão importante quando a gente fala no exercício da mediunidade. Por quê? Eu tive assistindo o episódio do Estudando a Mediunidade, dos médiuns curadores do Jacobson, e ele fala no final que a gente precisa estar mais, pedir menos e nos elevarmos mais para termos mais contato com os bons espíritos. Então, a gente, através da prece, consegue isso, que os bons espíritos estão conosco para que possamos auxiliar uns aos outros. Mas a gente precisa se esforçar. E através do fluido, através da prece, a gente consegue se elevar e se manter cada vez mais elevado, apesar das dificuldades do dia a dia, que não são poucas, mas que a gente tem esses recursos, a gente tem o conhecimento, a gente precisa pôr em prática, né? E aí, depois dessa reflexão que eu estou fazendo agora, a gente vai trazer lá no final, quando eu for falar do livro da Nívia. Então, essa questão da vontade é importante. E nesse capítulo, né, do Laboratório do Mundo Invisível, ele vai dizer o seguinte, que a vontade, ela tem sempre um efeito reativo. Então, toda vez que expressamos a nossa vontade, isso gera uma consequência para nós. E que, por isso, sempre Kardec recomenda a prece para que a gente tenha essa conexão. E aí a gente vai falar, deixa eu ver se onde eu estou, no capítulo dos médiuns curadores. E aí, para falar dos médiuns curadores, eu vou ler para vocês o que está no capítulo 33, capítulo 14 da Gênese sobre os fluidos, item 33, que ele vai trazer a questão da ação magnética, dos fluidos magnéticos
Kardec classifica a produção da ação magnética, que é a ação curadora, né, em três tipos. Para a gente entender o que ele coloca no capítulo 14, né? Porque, na realidade, esse item aqui, ele vai aprofundar o que está no capítulo 14, que é a ação curadora. E aí eu vou ler isso aqui e a gente explica o capítulo 14 com detalhes. Então, ele diz o seguinte: a ação magnética pode se produzir de várias maneiras. Primeiro, pelo fluido do magnetizador, ou seja, pelo fluido do encarnado, magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação está subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. E aqui, eu quero resgatar o que eu acabei de falar, né? A importância de estarmos elevados, a importância na nossa qualidade moral a cada dia, na nossa reforma íntima, na nossa evolução, para que este fluido que estamos magnetizando esteja cada vez melhor e que ele tenha uma melhor ação naquele que a gente está produzindo. Então, isso é a magnetização sem a intervenção dos espíritos, que é o primeiro tipo. Que é o que Kardec estudou por 15 anos, e eles tinham um grupo de médicos que faziam essa ação magnetizadora, né, que vem das teorias de Mesmer e tal. Né? Segundo, pelo fluido dos espíritos, agindo sobre o encarnado diretamente e sem intermediário, para curar ou acalmar o sofrimento. Veja aqui que ele traz esses dois olhares, né? Para provocar o sono sonambúlico espontâneo ou para exercer qualquer tipo de influência física ou moral. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade é proporcional à do espírito. Então, aqui a gente tem algumas questões. Primeiro, que o espírito pode magnetizar, ou seja, o espírito pode transmitir este fluido magnético para uma pessoa, um encarnado. Segundo, que isso pode ser positivo ou negativo, porque vai depender da qualidade do espírito, né? Então, alertinha aí para a gente, porque dependendo do espírito que está conosco, ele pode exercer esse fluido e nos prejudicar, inclusive adoecer. Então, é preciso esse adendo aqui nessa questão. Mas o espírito pode, sem o intermediário, fluidificar uma pessoa, né? E o terceiro, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que lhe serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o humano dá a este último as qualidades que lhe faltam. O concurso dos espíritos em semelhantes circunstâncias é por vezes espontâneo, mas o mais comum é que o apelo do magnetizador o provoque. Quando isso acontece? É o passe na casa espírita, né? Ou mesmo, por exemplo, um reiki. Né? A gente está vendo aqui que o terceiro é um misto. É a pessoa magnetizando com um aumento da potencialidade através do fluido dos espíritos. E isso, como ele fala, pode acontecer espontaneamente ou pode acontecer, quando ele fala que o provoque nessas circunstâncias, no passe na casa espírita. E aí, o que chama atenção? Porque, em geral, a gente acha que dá passe é a gente que está nadando passe. Tem os espíritos ali na sala de passe,
Mas a gente é que dá o passe. Tem muita gente que acha isso, mas não é. Na casa espírita, a, a intervenção junto conosco do espírito, que está ali usando os fluidos, manipulando esses fluidos e direcionando para a pessoa naquilo que ela precisa. Porque é uma coisa muito óbvia, que a gente não tem a menor noção do que a pessoa precisa. E a espiritualidade está lá para isso. Mas tem uma coisa que a gente não pode desconsiderar aqui. A gente precisa estar concentrado, a gente tem que estar sintonizado com a espiritualidade e de pensamento elevado. Não dá para a gente chegar numa sala de passe desequilibrado. Então, não vá. Fica lá para tomar passe, mas não entre. Porque você pode passar esse fluido negativo para a pessoa. Kardec está falando aqui. Que se pode transmitir o fluido, ou transmitir ou não transmitir nada. E fica lá você e o pessoal, a equipe espiritual enlouquecida, porque está precisando de fluido e não tem. Então, vejam que a gente não é nem uma coisa nem outra. A gente nem é ator principal e nem é coadjuvante. Nós somos parceiros nessa jornada. Então, a espiritualidade dá o seu melhor, está sempre conosco, mas a gente precisa também assumir a nossa responsabilidade e dar o nosso melhor. O que não é difícil, só que a gente precisa entender o mínimo de dedicação que a gente deve ter, porque a gente influencia magneticamente, a gente influencia nos fluidos. Então, é preciso que a gente busque o equilíbrio, né? Que a gente busque essa construção de uma renovação em nós, que sejamos pessoas melhores. Não melhor no sentido de se a pessoa boazinha, não é isso. Mas sejamos pessoas melhores a cada dia, com compromisso no nosso trabalho mediúnico. Porque seja na sala do passe, seja na recepção, aonde estivermos exercendo a mediunidade, é assim que vai funcionar, são os fluidos que estão funcionando, né? Então, é importante a gente entender que a mediunidade e cura, né? E Kardec fala de acalmar as dores, né? Curar e acalmar os sofrimentos, ela está toda baseada nos fluidos que a gente doa e na nossa vontade. Se a gente tem a vontade de auxiliar nesse trabalho da mediunidade, na casa espírita tudo é mediunidade, porque em tudo na casa espírita os espíritos estão atuando, porque há uma programação, porque há uma organização, né? Enquanto a gente fica lá no melindre, aralelé, né? A gente tem que ser fraterno, tem que ser unido, porque quanto mais unido, maior é esse fluido que a espiritualidade pode usar para realizar o bem e a caridade, né? Então, a gente tem que entender que essa questão da mediunidade curadora, do capítulo 14, a pessoa tem uma capacidade magnética potencializada. Ela tem. Mas essa capacidade curadora, ela vai se potencializar e vai ser direcionada para aquilo que a pessoa precisa quando ela está unida à espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade é que sabe o que a pessoa está precisando. Não somos nós, a gente não tem essa capacidade de saber o que a pessoa precisa. Então, quando a gente doa o trabalho de magnetizador que Kardec e vários faziam naquela época, fazia a magnetização, doava o fluido, mas não sabe onde a pessoa tem, onde está doendo, onde é a inflamação, sei lá, né? Eu não sou médica, mas enfim.
essa o olhar. Agora, quando a espiritualidade se une, é que a capacidade melhora e o fluido é direcionado para a necessidade daquela pessoa, seja encarnado ou desencarnado, né, gente? Tanto faz, mas aqui, quando a gente fala nos passos, são para os encarnados. Então, a gente tem que ter esse olhar de que essa comunhão de forças, fluidos magnetizadores nossos com fluidos dos espíritos vão realizar esse trabalho. Lembrando que, principalmente com relação aos desencarnados, o fluido do encarnado é importante para uma ação junto a esses espíritos. Porque muitas vezes eles precisam desse que a gente chama de, tem muita gente que usa essa expressão de choque anímico. Eles precisam desse fluido magnético do encarnado para poder ter esse auxílio. Na reunião mediúnica é fundamental, né? É fundamental, não só na manifestação psicofônica, mas também no momento da concentração do grupo. Então, no capítulo 14, esses médiuns curadores é porque eles têm um potencial magnético, né, muito grande, e que, associado à espiritualidade, isso se potencializa e tem maior efetividade, né? Então, a gente vê que Kardec, na Gênese, ele vai aprofundar esse assunto, porque é um capítulo inteiro sobre fluidos. E aí, e o capítulo anterior vai falar dos milagres, né? Como a gente já falou aqui do maravilhoso e do sobrenatural, milagres não existem. O que existe é uma lei da natureza, que através dos fluidos é possível, sim, curar ou acalmar as dores, né? Isso é absolutamente natural. Kardec vai trazer uma questão dos milagres, que é bem interessante, no livro dos Médiuns, que é do capítulo 2, que ele diz o seguinte, que etimologicamente a palavra milagre quer dizer coisa admirável de ver, ou seja, você conseguir auxiliar aquela pessoa, uma admiração, né? Só que se usa com o sentido acadêmico, que é o ato de poder divino contrário às leis comuns da natureza. E Kardec comprova que não, que é uma lei da natureza, né? Então, só para a gente trazer, eu gosto dos conceitos das palavras, então milagre teria essa questão de ser admirável. E importante, né? Admirável, uma coisa que a gente considera importante. E o sentido acadêmico é totalmente diverso do seu sentido etimológico, né? Então, eu vou caminhando aí para a conclusão da parte do Livro dos Médiuns, e recomendando a leitura do capítulo da Gênese. E aí o Cláudio me mandou hoje o material dos 160 anos do Evangelho, o material que foi feito pelo pessoal da Liga dos Pesquisadores Espíritas, né? Esse aí. Que é o seguinte, que lá quando Kardec fez a primeira edição do Evangelho, que não chamava Evangelho segundo o Espiritismo, chamava Imitação do que mesmo? Eu nunca lembro. Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então tá bom, que eu sou péssima para nome que eu não uso com recorrência. E aí, Kardec, ele tinha, no capítulo que estão as preces, ele falava um pouco dessa questão curadora, falava dos fluidos e tal. E aí o Cláudio me mandou e eu fui ler. Só que isso que ele fez lá, viu, Cláudio, ele colocou na Gênese. Tá literal que está na Gênese.
é que ele entendeu que na Gênesis ele poderia aprofundar. Eu acho, né? Eles têm uma opinião que Kardec queria aprofundar mais essa temática. Apesar dele ter colocado na Gênese, eu também concordo. Eu acho que Kardec ainda queria aprofundar mais ainda do que ele fez na Gênese. Mas não foi possível porque ele desencarnou antes. Mas é que ele colocou na Gênese, tá? Tá literal, o mesmo texto tá na Gênese, é porque eu já estudei isso essa semana, porque estava fresquinho na cabeça. Acho que nada é um acaso, né, gente? Eu participo de um grupo de estudos que estuda a Gênese e estudei este capítulo do milagre do fluido. Então, assim, já estava sendo preparada que a espiritualidade é super generosa conosco, né? E, falando em evangelho, eu fiz uma palestra recente e a gente falava sobre a fé humana e a fé divina, né? E eu gosto muito desse capítulo, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta as montanhas, né? Porque eu sempre lembro, eu sou muito fã do The Chosen, os escolhidos, eu adoro, né? É lindo demais. E aí eu sempre me lembro assim, homens de pouca fé. Eu sempre me lembro disso. Eu falei, acho que eu já vivenciei muito isso, porque eu gosto demais. E aí, nesse capítulo, ele tem uma frase no final, no item 12, que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, é uma frase que eu gosto demais, porque mostra, assim, que a essência de Deus que está em nós, a gente não usa, é um motorzinho fraquinho lá, né? Só tem a pilha, né? Ele tem que ser um dínamo, não pode ser essa pilhinha fraca, tem que ser um dínamo. E por que eu trago isso aqui? Porque a mediunidade curadora, se a pessoa tem esse potencial, ele pode ficar maravilhoso. Mas ele não é uma coisa excepcional. Ele é uma coisa possível, porque é uma lei da natureza. E a gente, quando está exercendo a mediunidade, se a gente consegue trazer essa fé raciocinada, porque isso é uma fé raciocinada. Porque quando ele fala que a fé humana e divina, é porque o sagrado, divino, Deus está dentro de nós. Se Deus está dentro de nós, então a gente tem a fé humana e divina, que vai de encontro do que eu disse com relação à vontade. A vontade é reativa. Se a vontade é reativa, é atributo do espírito, é aí que a nossa fé se manifesta. O que é a fé? É a gente acreditar que a gente pode, né? Como ele fala aqui. Que a gente pôr a vontade a serviço dessa força, né? Para quê? Que a gente consiga realizar. E aí, eu caminhando para minha conclusão, eu vou falar do livro da Neiva. Porque essa semana aí eu me dediquei um pouco nas horas vagas, da meia-noite às 6, me deu vontade de ler esse livro. Gente, eu levei 1h30 para ler o livro da Neiva. Que eu fui bebendo dessa fonte. Quem não leu, leia. Por que e aí eu fiquei com vontade e depois eu entendi por quê, né? Que a inspiração não é coisa sem motivo. Eu sou médio intuitiva, então, assim, tudo tem que vir na inspiração, senão não funciona. Por quê? Quando eu li, eu terminei a leitura, assim, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, que livro lindo. É excepcional. Porque primeiro tinha relação direta com o que a gente está falando. Segundo, que eu entendo o seguinte,
Eu falo minha especialidade, vamos, especialidade, né? Mas, enfim, o assunto que eu domino é mediunidade. E estou aqui, nesse grupo, aprendendo demais com vocês. Tudo que vem, que é da área de vocês, me encanta, mas eu também sou uma pessoa que reflito muito, penso muito. E quando eu vim para esse tema, né, que o Cláudio sugeriu semana retrasada e tal, eu falei, não, vamos lá, vamos fazer. E eu fui estudando. E aí, a cereja do bolo foi o livro da Neiva. E eu sempre me preocupo em dialogar com vocês. Eu não posso vir aqui falar de mediunidade e colocar num quadradinho e vocês falarem de arte mediúnica. Não tem sentido, né? Então, eu sempre procuro fazer essa ligação. Mas quando eu fui ler esse livro, eu achei que tinha uma conexão incrível, esse livro, com o que eu estou falando aqui agora para vocês. Porque nesse livro, que eu recomendo a leitura, maravilhoso, a Neiva vai, o relato pessoal dela é um negócio emocionante, porque ela vai começar lá em 1987, 88, enfim, que eu sou ruim de data. Mas, enfim, e ela vai vivenciando isso que vocês vivenciam hoje, lá atrás, gente, sei lá, 40 anos, eu sou ruim de matemática. Mas, enfim, há muito tempo atrás, gente. E ela vai seguindo, e ela vai contando como é que as dificuldades que ela tinha, arte e cura. O Cláudio fez a gentileza de colocar no grupo para a gente ler no computador. É lindo demais, gente. É lindo demais. E ela vai narrando todas as dificuldades que ela teve, a criação do grupo, mas, sei lá, o que mais me chamou a atenção foi a narrativa dela quanto médium, as dúvidas. E esse mentor dela, ele não é fácil. Que ele chama ela a responsabilidade e ele fala coisas difíceis para ela no decorrer. É que ela vai narrando, que já passou, mas na hora eu imaginei o que ela sentiu, né? Assim, não que ele fosse grosseiro, nada disso, mas dizendo, porque ela tinha dúvidas, enfim, e falando sobre a questão da moralidade, que ela tinha que ter confiança, que ela tinha que ter a fé. Por quê? Porque isso influencia no trabalho. Então, hoje, fazendo essa leitura do livro, lindo demais, adorei, Cláudio, amei esse livro. Por isso que eu queria saber se tinha alguém do grupo aqui, ou ela, porque, olha, fiquei impressionada realmente com esse trabalho, com o que foi produzido, como ele classificou aquele material, né? Achei muito bacana e me chamou a atenção porque tinha uma relação com o que eu estou falando, porque quando ele coloca as cores, quando ele coloca para que serve aquela paisagem, aquelas flores, enfim, ele explica, né? E aí eu fiz um paralelo com o que eu falei agora. Ou seja, os espíritos sabem o que a pessoa precisa. A gente não sabe. Então, se a gente não confiar no espírito, como é que a gente faz? Agora, é evidente que a gente passa pelo crivo da razão, né? Porque Kardec fala a todo momento que a gente tem que ter muito cuidado com as influências, mas como é que a gente se protege? Como é que a gente evita que aconteça um problema, uma influência, etc. E nos elevando, através da prece, a reforma íntima. Então, a gente tem que fazer nosso papel nesse aspecto. Gente, e é maravilhoso. Olha, quando a gente começa a mudar o paradigma de vida e buscar ser uma pessoa melhor, buscar. Kardec, a gente bebe na fonte de Kardec, mas a gente tem que entender, Kardec. A gente pode ser
acadêmico de Kardec. A gente tem que sentir Kardec e a espiritualidade. Porque quando a gente sente naquelas palavras, naquilo que eles colocam, aquilo tudo faz sentido. Quanto mais você estuda, mais você vai percebendo que essas peças vão se repetindo. Então, o que eu falei hoje, a questão dos fluidos magnéticos, o fluido da espiritualidade, se repete várias vezes, mas com características diferentes. Então, o que eu queria concluir do que eu estou falando agora é que na mediunidade, o nosso intercâmbio com a espiritualidade está baseado nos fluidos, né? A gente nem vai falar de perispírito aqui, mas o fluido, da onde a espiritualidade trabalha o nosso fluido? Através do perispírito, né? Então, assim, a gente vê que os fluidos fazem parte de uma base. Por quê? Porque esses fluidos estão aonde? No fluido cósmico universal, que é a energia do Criador, é a energia da natureza. É daí que vem essa possibilidade de nos comunicarmos com a espiritualidade. E é através desses fluidos que a gente pode auxiliar ou acalmar os sofrimentos, na cura ou realmente na mitigação desses problemas, né, desses sofrimentos, sejam da alma ou seja do corpo. E aí eu fui buscando tudo que eu vi até agora nesse curso, das coisas que vocês fazem na questão da arte, seja música, e aí eu percebo o seguinte, que dentro de tudo que vocês produzem, esses fluidos estão presentes, mas com a característica específica de cada trabalho. E a gente tem o trabalho para cura, para o tratamento, mas a gente também tem o trabalho para nos auxiliar a elevar a alma. São as músicas, as poesias, né? E por uma coincidência, que não é coincidência, a Cristiane trouxe essa poesia linda para a gente fazer a abertura de hoje. Então, queria fazer esse paralelo com vocês, essa conexão, não é um paralelo, é uma conexão entre a mediunidade e o que a arte está proporcionando. É um fenômeno de comunicação mediúnica a serviço do bem, que nos fortalece. Então, acho que foi bem bacana, e especialmente para mim, porque consegui visualizar unir essas duas coisas, que é a mediunidade e a arte. Eu entendo que a boa arte trabalha muito bem essa questão do que ela produz nas pessoas, né? Mas em especial a arte mediúnica, né? Achei que esse papel curador é muito mais do que é uma cura no sentido do espírito, da alma, né? Então achei que para mim foi muito bacana, porque consegui puxar um fio para essa conexão aí que ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição para perguntas, dúvidas, críticas também. Tá bom? Obrigada, Cláudio. Obrigado, Eliana, pelos seus conhecimentos, por compartilhar conosco. Você que é uma estudiosa aí da doutrina e do livro dos médiuns. Eu tenho algumas colocações para trazer de reflexão para nós, mas para não ficar muito só a gente falando, vamos abrir aqui para o grupo, ver se alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, e depois eu gostaria de trazer uma contextualização também referente
essa questão do termo cura, porque existe grupos com o nome de Arte e Cura fazendo esse trabalho há décadas. Inclusive, na semana passada estivemos aqui recebendo um deles, né? Lá de João Pessoa, que trouxe a sua experiência, foi fantástico. E também tem algumas outras considerações, mas vamos deixar o pessoal se manifestar, né? Então, amigos, tá todo mundo se empurrando aí, por favor, calma. Quem gostaria de fazer aí alguma consideração, primeiramente? Enquanto vocês vão tirando para o ímpar aí, eu queria dizer que a prece da Cris sensibilizou a muitos. A Adriana mesmo, né, fez lembrar de uma querida amiga nossa que sempre declamava essa poesia. Jaqueline, por favor, pode falar. Oi, boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite. Queria agradecer aqui a Eliana, que fala incrível, leve, fofa, com um linguajar aí mega acessível, cheia de conteúdo. Obrigada. Tô chegando agora, alguém me mandou o link aí em algum grupo de arte espírita hoje, e eu vi que vocês estão no nono encontro. Eu vou assistir todos lá no Drive para pegar aí o andamento. Obrigada, gente. Seja bem-vinda, Jaqueline. Você deve ter obtido o link hoje com a Cris lá na CERJ, né? Isso. Ela comentou que vocês estavam fazendo um debate sobre arte lá, reflexões, e que ela trouxe o comentário do grupo. Então, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Cláudia. Alguém mais gostaria de trazer alguma reflexão, alguma pergunta? A Ângela, Anjinha. Eliana, parabéns, viu? Por tudo que você nos trouxe. E você termina sua fala falando da mediunidade à arte, que é a cura da alma. Ouvindo você, eu fiquei pensando que a grande dificuldade que as casas espíritas têm e os trabalhos mediúnicos com a arte é justamente isso. Entender que essa mediunidade com a arte é a cura da alma. As pessoas buscam muito a cura material de doenças materiais. E essa transformação, ela é elevada, ela é a alma, porque a gente ainda não aprendeu a ver a arte presente, na criação de Deus. A gente não aprendeu ainda a ver a arte na poesia da fala do Cristo, ver a arte teatral dos amigos espirituais no palco da vida com a gente. Então, por isso que eu acho que essa grande dificuldade de aceitar a arte e a mediunidade, essas duas ferramentas lindas, maravilhosas que a doutrina ela nos traz. Perfeito, Anjinha. Alguém mais gostaria de falar sobre essa questão da mediunidade curativa? Cláudia, eu queria fazer um comentário. É, Lógico, eu também, eu também gostei muito da forma leve que Eliane trouxe, que é uma coisa difícil da gente ouvir, né? Principalmente de quem está muito envolvido na parte da mediunidade, porque eles costumam separar mediunidade de arte, não conseguem juntar, a maioria, pelo menos, das casas aqui no meu estado, né? É, eu vejo também como Anjinha, é, que mediunidade ela tem ela tem esse abraço que nos faz e muitas vezes a gente por fazer algumas leituras não consegue abrir o nosso olhar para ver a beleza dessa energia que todo dia está nos envolvendo, né? Está nos envolvendo através da natureza, do vento, da chuva. É só a gente conseguir
se concentrar nesse sentido para que a gente possa dar este olhar e essa oportunidade. E eu costumo dizer que tudo faz parte de um treinamento, né? Quem começa a riscar os primeiros lápis na mesa mediúnica, aos poucos vai compreendendo e entendendo essa leitura grandiosa que esses espíritos vêm revelar, né? Revelar de que sentido? Dessa energia de alívio, dessa energia de coragem, porque mediunidade, eu sempre costumo dizer, eu não sei se porque a minha foi muito difícil, eu costumo dizer que a gente precisa ter coragem, né? Porque é muito difícil. A gente é julgado pelas pessoas que não compreendem, a gente é questionado dentro das casas espíritas. Se a gente sai um pouco da linha, já fala assim, ah, essa está perturbada, né? Não consegue olhar de outra maneira. Então, existe esse olhar. Mas eu falo que tudo faz parte deste se dispor, né? Quando você se dispõe a aprender algo da arte, seja na música, na melodia, seja na dança, na pintura, você parte de um princípio que você não conhece, então você quer estudar, você quer entender. E aos poucos a mediunidade vai fazendo com que a gente vai compreendendo esse esse olhar de tudo isso que nos é apresentado, porque essa parte da cura, ela está envolvida em todas as tarefas, né? Seja como você mesmo falou, Eliane, na recepção, quando você chega na recepção da casa espírita, se a pessoa é feliz, te recebe, ela te abraça, ali você já se sente íntimo daquela casa. Você fala, nossa, eu quero voltar, porque fui muito bem recebida. Eu quero voltar, porque eu tive a atenção que eu procuro. Não é fácil, realmente, mas eu falo que para a gente conseguir ter essa fé que é tão esperada e que a gente quer tanto, a gente tem que ter a coragem e a disciplina, né? Que é a disciplina de entender que esse estudo é importantíssimo, que não é só esse momento que a gente está aqui, que a gente tem que buscar. Olha a fonte que o Cláudio nos dá, né? Tem muita coisa que às vezes eu falo, minha Nossa Senhora, ela vem tanta coisa, não sei que horário que eu vou dar conta de ver tudo, mas aí a gente vai se organizando e tentando se alimentar, porque isso é um alimento, né? E esse conhecimento que você traz nos ajuda a amparar, porque quando você fala dessa energia, que a gente faz, a gente é o instrumento e que a gente também potencializa esse instrumento através da espiritualidade, desse espírito amigo, desse envolvimento, a gente também aprende a ver quem está ao nosso lado, o que é que eles pedem para a gente estudar, de que forma a gente pode melhorar esse auxílio, né? Porque é muito difícil para eles também perceberem a nossa energia que é sempre imperfeita, né? Eu costumo dizer, falo, meu Deus do céu, como a gente ainda está bem atrasado, e coitado deles que tem que se mexer para dar conta de chegar no nosso coração, na nossa mente, para a gente realmente desenvolver e envolver toda essa necessidade. Porque o que você falou de início é uma coisa que eu costumo sempre dizer. Ninguém está ensinando nada, a gente está aprendendo, né? Porque se eu falo, é para mim em primeiro lugar, né? E a gente, é isso aí, a gente está sempre envolvido nessa evolução também que acontece, né? Nos tempos que vem vindo, que vão acontecendo, e que a mediunidade vai ficando mais suave. Por quê? Porque a gente se propõe a esse esclarecimento. Então, era isso que eu queria colaborar, Cláudio.
Excelente, Valesca. Olha, eu não quero deixar de registrar aqui e agradecer a Alane por estar aqui hoje, né? Eu sei do esforço que é para ela participar conosco, frente às várias frentes aí de trabalho logicamente, a todos vocês. E eu acho que a Dona Ieda, ela sempre tem dificuldades com a internet, mas também gostaria de registrar que a Dona Ieda é autora de 2 livros sobre esse tema da arte mediúnica na assistência espiritual. Tem um estudo que, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, onde a gente traz uma referência bibliográfica com as capinhas dos livros, o ano que foram editados, quem está chegando agora ou não assistiu ainda, olhem lá que tem essas referências. Os materiais a gente tem postado a cada encontro, o que pode ser compartilhado, nós temos feito isso, sem ferir direitos autorais. Então, o livro que a Eliana trouxe, né, que sensibilizou ela, que foi o Arte e Cura, ele está disponível. Deixa eu só ver um detalhe aqui, que só estou vendo a Valesca. Eu não sei se eu estou aqui, eu não Será que sei por quê. a sua forma de... Aqui em cima, no canto Ah, superior pode direito, ser. tem o Peraí, visualizar. galeria. É. Ó, deixa eu colocar aqui orador. Agora está só você aparecendo, Ah, não, Silvio. não, não é. Você tem que colocar o que é o que cheio de quadradinho. É o galeria. É, perfeito. Uhum. Engraçado, mas vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Peraí. É o Galeria. Eu acho que é só o meu. Deixa eu só. É para eu enquadrar o livro aqui. Pronto. Agora eu estou me vendo. Ó, então, esse é o livro que a Eliana trouxe. Esse- é, ele conta a experiência da médium Neiva Gonçalves, do grupo Sebastião Marte, lá em Brasília. Ela conta a história de como que esse trabalho começou a acontecer, como que ela foi convidada, né, por Lisboa, que é conhecido mais como Aleijadinho, trazendo as premissas do trabalho. E depois de um tempo, logo que saiu o livro eu comprei, e depois de um tempo eles publicaram ele no formato digital, está no site do grupo, disponível gratuitamente. Eu fiz o download lá e coloquei na pasta do encontro de hoje. Então, quem quiser, está na íntegra lá o livro para vocês lerem. É só ir lá no cabeçalho do nosso grupo de WhatsApp e tem lá 2 links. Um que é dos vídeos, das aulas, dos encontros gravados e outro que é dos materiais e tem por encontro. Bom, eu queria trazer algumas ponderações. O que que ocorre? Por que que é importante entendermos desse tema mediunidade pura? Eu sei que o nosso tempo já esgotou, ou está próximo a esgotar. Não, está próximo, falta 5 minutos. Mas eu vou tentar sintetizar o máximo possível, fazendo ainda mais ganchos sobre o nosso trabalho. Vocês perceberão que esse trabalho, como foi dito pela Eliana, ele não é de hoje, ele já acontece há muito tempo, há décadas. A espiritualidade vem trazendo informações pelo diversos grupos. Um dos objetivos nosso, como Abrarte, é tentar fazer esse encontro de grupos para, através da universalidade do ensino dos espíritos, conseguirmos buscar as informações que vêm sendo trazidas em cada um deles, e a gente percebe que as orientações são semelhantes, mais uma vez caracterizando isso que Kardec considerava essa universalidade, ou seja, validando que aquilo que a espiritualidade traz está coerente, porque grupos sem se conhecerem vão dinamizando informações que os mentores dos seus grupos trouxeram e bate as informações, exatamente a coerência que Kardec nos exige. E muitos desses grupos se denominaram de arte e cura, que é um termo que alguns espíritas não gostam que a gente utilize, por causa de questões éticas médicas. É como se você fosse entrar num lugar, num centro espírita, e ele fosse prometer a cura para você. E nem o médico pode prometer a cura por questões éticas. Isso pode, inclusive, dar problemas sérios na questão aí de Anvisa, né, de vigilância sanitária e tal. Então, até por questões aí jurídicas, é um termo que tem que ter muito cuidado ao usar, né?
Só que lá atrás, a própria espiritualidade sugeriu que fosse utilizado esse termo. Onde que está isso? Onde que iniciou esse termo? Nesse livro aqui, ó, Pescadores de Almas. Isso também está lá no nosso, acho que no nosso slide, que é da Valquíria Kaminski. E então ela também foi se descobrindo, né, trabalhadora desse processo com a arte. E aí tem aqui na página 143 e 142 uma fala do espírito Rembrandt, que foi orientando. Então, está dizendo que o singelo trabalho que vos é entregue pelas vias mediúnicas tem a humilde pretensão de auxiliar a tantos irmãos que ainda sofrem profundamente dores do corpo e da alma, para as quais a medicina terrena ainda não pode oferecer o tratamento ideal. Não faremos daqui mais um ponto de comunicação mediúnica para provar a existência da vida após a morte, que até então muitos grupos mediúnicos ou médiums vinham com esse objetivo de provar a existência da alma, que a proposta já veio com um outro, a ideia era outra, pois nosso compromisso maior é fazer desse trabalho um instrumento de regeneração e atendimento médico espiritual para os sofredores dos dois planos de vida. Então, falando de encarnados e desencarnados. E aí ele termina: lembra-te, filha querida, que a vida é um processo de cura e que nós somos o grupo que cura por meio da arte. Nós somos o grupo de arte e cura. E aí foi batizado esse termo. Então, daqui que surgiu esse termo arte e cura. Mas aqui não é no contexto de curar o corpo físico. Que quando a gente fala do trabalho grupos, fala assim, não, mas como é que você vai curar? Você não é médico, porque fica pensando na parte material, na parte do corpo físico. Está falando da alma, como a Anjinha trouxe, a Helena trouxe. Agora, o que acontece? Como esse trabalho foi um trabalho pioneiro da Valquíria, e quando outros grupos foram se descobrindo, e ela, pela orientação e espiritualidade, ela foi passando o Brasil afora, divulgando o trabalho, então ela influenciou e orientou vários outros grupos. Então, por exemplo, você tem um livro da Maria Helena Rufino, Arte e Cura na Pintura Mediúnica, que também usa o termo arte e cura, por quê? Por orientação lá da Valquíria. Aí, a hora que você pega aqui também o Arte e Cura da Neiva, a Valquíria também passou orientações para ela. Ela conta no livro, né, que ela encontrou com Valquíria, que foi lá no grupo, no Saison, a Valquíria, e que foi passando essa orientação. E então o nome foi se propagando. Aqui no livro No Mar de Luz, da Marilúcia Vasconcelos, é isso mesmo, né? Marilúcia Vasconcelos, também, no prefácio tem um espírito falando que a proposta não era fazer quadros para vender, mas que era para poder justamente levar o conforto espiritual. Quem enganava-se, quem achava que eles estavam lá para leiloar quadros. Essa questão do leilão de quadros é coisa de nós, dirigentes espíritas, que enveredamos. Lógico, o material tem que se pagar e tudo, né? Mas não é a proposta deles vender quadros, né? Então, o tempo todo, vejam, como eu disse, no primeiro ou no segundo encontro nosso, a gente vai falando sobre essas várias literaturas, até chegar nos livros da Dona Ieda também, que vão falar. Esse aqui é o primeiro livro dela, ó, Psicopictografia, Um Despertar para a Luz. Ela também vai trazer elementos. Esse livro está esgotado, talvez a gente vá conseguir reeditar, e vamos até ver a possibilidade de colocar ele também gratuito, né, online, em PDF, e tem o segundo livro dela, que também assim, e no livro ela vai falando dos processos curativos dos espíritos sofredores, ó, a cartaz que eles vão fazendo, e ela vai contando ela vai estudando como casos clínicos aqui, ó, né, do que acontece lá no grupo, da melhora das pessoas, e tem, deixa eu pegar aqui o outro livro dela também, e Isso aí.
que é esse aqui, ó, que é o Psicopictografia, um caminho para a paz, que também ela vai trazer relatos de estudos de casos que ocorreram dentro do grupo mediúnico dela. E eu não sei se eu poderia dar spoiler, mas ela já está para trazer o terceiro livro. E está praticamente pronto, está passando por revisões. Então, as mensagens sobre o trabalho, o que é essa cura? Como foi dito aí pela Eliana, não é a cura do corpo físico, que também poderá, como consequência do processo de transformação íntima, ocorrer também melhoras no corpo físico. Mas a promessa não é curar a pessoa de um problema físico, mas é a questão de sensibilizar, de despertamento. A Dona Ieda, ela tem uma palavra que eu gosto muito. Falou assim, esse trabalho aqui é para o despertamento do espírito. Então, assim, através da arte, despertar. E se nós formos para outros trabalhos de dialogação dentro dos grupos mediúnicos, às vezes o espírito está lá raivoso, e ele não quer conversar, ele não quer mudar a psique dele, aí através ali da sugestão do dialogador para trabalhar os desenhos, ou uma música, ou então vendo alguma coisa, ou induzindo ele através de um desenho a um lugar, ele vai conseguir sair daquele pensamento cíclico e fazer uma mudança interior, porque perdeu aquele foco num ser que ele está com raiva, ou num processo que ele não, de vingança que ele não quer sair, e aquela arte vai conseguir despertar ele para um outro caminho, para sair daquele ciclo vicioso que ele está lá há dezenas de anos, né? Então, o desenho é essa cura que está dizendo. Ah, o nome correto não é cura? Use outro nome. Use terapia, use qualquer outro nome, ressignificação. Não vamos ser igual os fariseus, nos apegar à letra. Vamos nos apegar à ideia, ao processo, ao que a espiritualidade está convidando. Se você não gosta do termo cura, usa qualquer outro. E aí é interessante também, um livro que eu acho que é interessante também todos lerem, esse aqui, ó, Cura e Autocura, do Dr. Andrei Moreira, que é da Associação Médico Espírita, que ele também vai falar desse processo das curas de Jesus, como foi trazido aí pela Eliana, né, foi trazido por Kardec, mas tem também uma área aqui que ele fala do tratamento da terapêutica médico-espírita, que é o que não está na medicina corrente, né, que é a oração, o passe magnético humano espiritual, é, água fluidificada, a terapia desobsessiva, evangelioterapia, reunião do evangelho no lar. Então, aqui nesse processo entra também esse trabalho da mediunidade com a arte. Ela também pode ser considerada uma terapêutica médico-espírita, vamos dizer assim, para encarnados e para desencarnados. Então, é tudo isso que a gente, ao falar do trabalho essa questão da mediunidade pura, aí vamos entrar o seguinte: a hora que o médium de desenho mediúnico está lá com a mão na, na tinta, ou está lá passando a mão no papel, e depois você vê médiums videntes, ou vê os relatos. Esses livros todos aqui, ó, os relatos são idênticos. São assim, olha, saem fluidos, cores, luzes dos desenhos. E a hora que o médium está lá, que vão beneficiar quem vai receber o desenho. Porque tem trabalhos que a pessoa entrega o desenho, né, para encarnados. Então, os médiuns videntes conseguem enxergar essas energias. E a hora que você está lá com a mãozinha, desenhando, impregnando o desenho lá com a sua mãozinha, passando o papel, o que é isso? Poderíamos dizer também a mediunidade do cura. Está lá o fluido espiritual com o fluido do médium, pintor, desenhista, manipulando ali as cores, os desenhos e está impregnando aquilo que vai para casa depois da pessoa, né? Então, existem muitos mecanismos que a espiritualidade utiliza. Esse trabalho nosso, ele tem um vínculo com esse processo aí da mediunidade de cura, dependendo do trabalho. Lógico, todos os trabalhos não são idênticos,
tem grupos com determinadas situações, né? Com determinadas missões, eles não são iguais, mas tem grupos que a ideia é que o desenho seja entregue a encarnados, e aí nessa hora ele está levando para casa fluidos, né? Existe aí também perguntas de, mas Kardec, hora nenhuma, falou que pode ser magnetizado desenhos, papel, mas Kardec, eu já trouxe isso aqui no grupo, e isso também está no material, tem dentro ali da bibliografia recomendada por Kardec, do catálogo racional, né, de biblioteca espírita que ele sugere, ele como estudioso do magnetismo, ele como magnetizador que era, tem lá um livro que ele propõe, olha, estudem esse livro de magnetização. E esse livro está lá no grupo, traduzido para português, no nosso grupo, lá no material nosso. E um dos capítulos fala de experiências onde os magnetizadores conseguiram magnetizar um pote de vidro, e aí um médium vidente enxergou aquela energia no pote. Aí veio outro, magnetizou por cima e também colocou ali, né? Você quer água ou você quer falar sobre água? Ah, então fala aí para nós. Eu achei que você está pedindo água para mim. Fala da água, então. Fala aí. Vou cortar aqui. Ela está falando da água, né? Do magnetismo. Mas a água a gente sabe que é mais fácil de receber, né? Mas objetos o pessoal questiona. Então, meus amigos, concluindo, tem muita coisa que a espiritualidade faz, nos orienta, que é um vasto campo de pesquisa que nós deveríamos debruçar e investigar. E isso eu considero ciência espírita. O espiritismo é uma ciência de observação, de aprendizado com o que os espíritos trazem. Só que nós, espíritas, infelizmente, o que nós fazemos? Ao invés de investigarmos aquilo que os vários grupos estão recebendo, é mais cômodo dizer assim, isso não está em Kardec. E falar que não pode ou que não existe, porque vai lá, passa o olho e fala, isso não está em Kardec, então não pode, vocês estão fazendo tudo errado. Então, esse é um questionamento, é uma espécie, entre aspas, né, de confronto entre a maneira tradicional e aquilo que os espíritos vêm trazendo e que está dentro de Kardec, dessa observação e dessa instrução. Só que nós, espíritos, não estamos sabendo trabalhar com isso. E nós, nesse grupo, estamos tentando fazer essas conexões entre o que acontece em cada grupo, né? E cada fala, cada testemunho de vocês é uma validação desse processo, de certa forma. Então, eu fico muito agradecido quando vocês vêm, participam, trazem os depoimentos, porque isso é fazer ciência espírita e nós vamos catalogar isso tudo que nós estamos conversando aqui. A gente vai ter um outro nível depois de conversa entre grupos, que vai ser dessa pesquisa, né, Silvia? Que a gente já está com um grupo de pesquisa, esse é o grupo de estudo, é um laboratório para nós, mas nós estamos já montados com o grupo de pesquisa que é para levar os grupos, os trabalhadores lá para dentro, para a gente aí ter a questão da pesquisa lá dentro e trazer de uma forma como são os protocolos acadêmicos científicos, né? Então, desculpa se eu falei muito, volto a palavra aí para vocês, e enquanto vocês aí vão pensar o que falar, eu também já quero convidar a Lani, Adriana e Valesca, quem mais aí da sustentação espiritual, caso queira trazer algum relato enquanto isso. Quem mais gostaria de trazer alguma fala, alguma observação? Posso só fazer um minutinho, bem rapidinho? Primeiro, eu queria agradecer as palavras da Jaqueline, as palavras da Ângela, sempre carinhosas, a Valesca também. Isso que você está falando, Cláudia, me fez lembrar duas coisas. Primeiro, que eu sou coordenadora do grupo que faz o desenvolvimento mediúnico, a prática mediúnica, enfim, é o exercício da mediunidade, né? Nos alunos. E a gente tem espontaneamente, a gente começou com um aluno desenhando, né? E depois, no ano seguinte, a gente tinha dois alunos desenhando. E na última semana, alunos que não
conhecem esse trabalho aqui, não estiveram nem no nosso encontro da mediunidade, enfim, e começaram a me relatar que existem bailarinas no exercício mediúnico. Quando eles me falaram assim, eu falei, nossa, eu preciso contar para o grupo. Veja que nossa casa é uma casa tradicional, não tem esse trabalho, mas ele está despontando dentro do exercício mediúnico. A gente acolhe o aluno, o trabalhador, vamos entender o que está acontecendo. Outras mediunidades também, mas essa é uma mediunidade que a gente não tem essa expertise como vocês têm, né? Para nós é uma novidade, mas a gente acolhe e vai acompanhando. Esse é o nosso papel, né? De coordenador. E, claro, de estudar. Então, isso a gente vem aí chancelar tudo que vem acontecendo. No nosso caso, é uma coisa muito diferente. E a gente está acolhendo e está trabalhando isso. E uma coisa que, você falando de cura, né, me veio, né, sempre aquela inspiração que eu fico feliz, que é Jesus diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Né? E isso sempre me lembra o seguinte, que quando a gente está num trabalho como esse, em que a gente se prepara, se estuda, e que a gente vai, o objetivo é a prática da caridade, mas também, né, reforçando aquilo que eu falei, a gente precisa olhar para nós, para a nossa evolução moral, para a nossa ligação, para o nosso alimento espiritual. Alguém falou em alimento, que eu não sei se foi a Valesca. Eu também entendo como um alimento, quando eu estou aqui, para mim me alimenta a alma, quando eu estou na aula, quando eu estou na irradiação, enfim, a gente precisa transformar isso no nosso. Esse é o nosso propósito de vida. Não é a vida material, ela é importante porque a gente está no mundo, mas a gente tem que dar um peso maior para esse alimento. E quando a gente está nessas atividades, que a gente está trocando, que a gente está auxiliando esses espíritos com uma mediunidade de qualidade, que é o que é importante, é o primeiro passo para nós, para que a gente também evolua, né? Porque também nós precisamos evoluir, é para isso que a gente está aqui. Então, é uma caridade mútua, né? Nossa, para os espíritos, mas dele para conosco, porque a gente aprende com os casos e a gente também consegue se ter compaixão por aquelas pessoas. Que talvez se estivessem no mundo material, a gente não teria essa compaixão. Então, esse exercício é muito importante para o nosso crescimento. Então, somos todos necessitados desse carinho de Jesus conosco e que aí o novo exemplo dele se transforme em guia para nós e que a gente se esforce cada vez mais através do estudo como esse, através dessa troca, que não é só uma troca de conhecimento, é uma troca de fraternidade, de solidariedade, de amor, e que a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente aprendeu a se gostar uns dos outros neste encontro, nesse trabalho, nesse estudo, tá bom? Cláudia, obrigada pela oportunidade. Gente, uma boa noite para todos e até a próxima. Muito obrigado, Eliana. E olha que bacana. Normalmente essas bailarinas são vistas nesses grupos que têm arte, no trabalho mediúnico. Agora imagine você, Eliana, se você tivesse visto essas bailarinas há 3 anos atrás, alguém relatando, você expulsar essa pessoa do grupo. Fala a verdade, falou assim, você está tendo um delírio. E agora você já sabe que é o caminho certo. Você tem bailarina porque tem coisa boa acontecendo lá, né? Então, espargindo as luzes. Então, é muito importante esse trabalho de conscientização, que é comum. Todos os grupos que vieram aqui relatar falaram dessas bailarinas também como apoio no trabalho espiritual. Então, mais uma vez, a universalidade do ensino dos espíritos. Está agora despontando lá no seu grupo, né, Eliane? Olha que bacana. E a Eliana lembrou, para a gente finalizar aqui, né, minha fala, que é importante lembrarmos que
Jesus, né, não veio para os sãos e que nesse trabalho o primeiro paciente somos nós que estamos nele se doando, né? É o primeiro doente necessitado somos nós de ressignificarmos. Muito importante esse lembrete seu, né, Eliana, que não somos melhores, não estamos lá na condição de melhores, mas de também necessitados para o nosso aprimoramento. Então a gente finaliza por aqui as nossas falas e queremos escutar. A Silvia quer trazer alguma colocação e temos aí as meninas do apoio espiritual. Vamos ver o que que elas têm a nos dizer hoje. Não, não tenho nada para dizer, só agradecer bastante. É muito bom isso mesmo, Eliana, a gente estar junto aqui, aprendendo junto e estreitando os laços aí de amizade. Isso é muito bom. Muito obrigada, viu? Então, agora eu deixo com as nossas médiums pictógrafas, se elas tiverem alguma coisa, fique à vontade. Valesca, Alaninha, oi, Lani, saudade de você. Acho que vai dar. Ô, Eu Cláudia, eu queria. mandei alguns desenhos que veio para você, de novo, mas hoje quem vai falar vai ser a Lani, que eu tô com saudade dela. Então, aí o Aí que eu Cláudio, acho que a Adriana também tem alguma coisa para Né, eu falar. queria só agradecer, na verdade, a Cristiane, que eu não sei de onde que ela tirou essa prece, mas ela me fez chorar copiosamente aqui. E vocês devem ter visto que eu esqueci até de fechar a câmera para vocês não verem o vexame, mas é porque a Sheila Passos, que é nossa amiga querida, que já se foi, ela infinitas vezes declamava essa prece e, né, nas das nossos encontros, reuniões. Então, assim, para mim, essa prece virou uma marca dela. E aí é como se tivesse assim automaticamente trazido ela para cá, sabe? E aí me balançou o coração aqui. Então, eu queria agradecer. podia compartilhar, né, Cris, lá no grupo com a gente? Tem aí, rapidinho? Eu já mandei Já pelo foi? É WhatsApp que do eu não Cláudio, vi. ele vai colocar. Ai, que bom. Então, agora é com você, Cláudio, tem... Eu vou colocar aqui que meu WhatsApp estava fechado para não ficar blipando durante a nossa conversa. Estou Uhum. carregando ele aqui. Quando se alguém quiser para trazer algum comentário, é só esperar o WhatsApp abrir ou fazer o download. Eu queria falar rapidamente, dar Pois boa não. noite, boa noite a todos. É tão bom Boa ficar até o noite. final, né? Às vezes eu tento ficar, mas são as coisinhas ainda aqui do dia a dia. Mas eu estou acompanhando depois, né? Os estudos, estou assistindo todos na semana. Está sendo muito enriquecedor, né? E essa troca de experiência é incrível. As falas de hoje, agora desse final das bailarinas, na verdade, os espíritos da dança, né? Que não só são bailarinas. Esses espíritos contemplam outros tipos de dança. E como nós captamos mais o que nós conhecemos, acaba só achando que está ainda dentro só desse eixo, mas é muito mais complexo do que a gente pode, né? Imaginar como a gente vai descobrir esse mundo, né, aqui através dessa troca, desse laboratório e dessa futura pesquisa, de quanto complexo é essa interseção arte e mediunidade. A gente está só começando mesmo, né, esse momento de entendimento. Eu estava no primeiro fórum, primeira Mostra Norte, a gente foi, Macapá, acho que é 2017. E eu lembro que eu tive uma conversa com Denise, né? Eu estava começando os estudos da mediunidade e falei até brincando assim, mas na minha ignorância mesmo, né? De tentar entender. Eu dizia, Denise, porque os espíritos da dança são sempre os primeiros que aparecem nas reuniões e nas apresentações, porque começou a apresentação, os fóruns, começou as atividades, eles estão ali já trabalhando, acho que há 2 semanas antes, a gente nem sabe. E eu disse assim, eles são mais amostrados, eu até brinquei com ela, né? Nesse sentido. Aí ela riu, ela disse, não, Alane, eles são espíritos que preparam o ambiente com os fluidos por causa da manipulação dos movimentos que eles conseguem fazer, né? E lembre que eles não têm a gravidade. Então, isso facilita ainda mais esse preparo do ambiente, né? E então, nunca esqueci, né? É bom a gente perguntar para quem sabe, né?
para os universitários, né, e aprender com isso. Então, é muito bom escutar, né, ter essa validação de outros grupos que estão percebendo esses espíritos, né, e saber que eles são muito mais atuantes, muito mais presentes, né. Eu já vi, inclusive, final de fora, os espíritos da dança fazerem um tratamento coletivo, passando por cima, por perto da gente, com pareciam uns tecidos bem grandes, e a gente sabia que eram os fluidos que estavam sendo manipulados para dar um passe coletivo, fazer um tratamento coletivo naquele momento nos artistas espíritas que estavam ali. Então é muito mais complexo, muito mais consolador do que a gente possa imaginar, né? Essa dimensão da arte junto com a mediunidade. Era isso aí que eu queria, gostaria, né, de estar pontuando hoje. Mas bota aí, Valesca, cadê os desenhos? Eu tô deixando, eu tô tentando baixar ele aqui pela minha internet, mas tá me dando um couro. Espera aí. Pronto, acho que agora vai dar certo. Ah, pronto. Valesca, fale alguma impressão? Você teve alguma impressão dos desenhos? Aí eu vou complementando. Espera aí Porque que já naquela vou outra vez que eu mostrar. não acompanhei até o final, o que você falou foi as mesmas intuições que eu tive, eu só comentei uma coisinha, não foi, Valesca? Uma coisinha assim, depois com você no particular. Mas era muito pouco perto do que a gente realmente tinha percebido. Eu vou, acho que agora vai dar certo. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Tem uma ordem? Eu não sei se ela passou, da outra vez tinha Não, uma eu ordem, né, passei, Valesca? acho que eu passei certo agora. Ah, tá. Eu achei muito, muito engraçado, porque eu também senti, Adriana, por mais que eu não era tão amiga da Sheila, a presença dela bem clara. E o primeiro desenho, eu tive a impressão que é ela com você. Para mim foi muito forte essa energia desse primeiro desenho. Olha Viu? lá. É. Então, esse primeiro desenho foi bem interessante. E o segundo desenho esses tipos de dança que vocês falam, que era um movimento tão rápido que teve coisa que eu não consegui pegar. Então, eu falei, vou deixar esses três mesmo, Tem como que já você é alguma rotacionar coisa. ele ali, Cláudio? Naquela Será seta que tem ali, ó. como? Eu não sei. Ali, ó. A seta lá em cima, ó. Do lado da estrela, não tem? Aí, o que que é? Isso. Não, Ah, não? No seu, não? Ah, não? não. O meu não. Porque está direto no WhatsApp. Tá direto no WhatsApp nesse momento. Ah, entendi. Então, E esse aí, eu tive a impressão que eram postos de assistências como hospitais, visto de cima. E aí eu falei assim, a Lani vai ver algo lá dentro que eu percebi, mas fiquei em dúvida. Então eu falei, engraçado, para mim é rosas. E aí eles falaram, não, isso são como se fosse hospitais recebendo todo o preparo de todos esses espíritos. E o, Exatamente. e o Uhum. último, que também para mim veio. Porque quando eu não sou muito boa de tecnologia, não. Então, na hora de tirar foto, de colocar essas coisas, para mim é um problema, né? Esse aí também é como se fosse o recebimento de toda essa energia, tanto a que é curativa, como para o planeta mesmo, para o espaço, né? Então, isso que eu tinha que falar. A Lani, eu não sei. Infelizmente, eu tô no celular, porque eu não consegui abrir de jeito nenhum, eu demorei a entrar, porque eu não consegui entrar no computador. Aí eu vou pedir para mandar para o meu privado, para eu poder Ah, abrir mais um pouco. Aí eu vou botando algumas coisas no grupo, mas assim, eu queria falar o que ficou muito claro. O primeiro, não tem nem o que a gente comentar, né? Já foi bem dito, né? É, pela Valesca, é exatamente isso. Os postos de socorros espirituais, muitos aparecem em forma de flores, muitos, tá entendendo? Que é até uma forma também de chamar a atenção de alguns espíritos sofredores para se aproximar. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E o segundo, assim, me invadiu agora, sabe, assim, uma alegria enorme. A felicidade desses espíritos, né? São espíritos da dança, né? São espíritos da dança, realmente, né? Não foi à toa que a gente tá tocando nesse eixo, nesse momento do nosso estudo. E eles estão muito felizes, como se fosse assim, finalmente estão nos entendendo. E, né? E finalmente nós estamos sendo vistos, né? Isso é muito importante
porque é um reconhecimento dessa ponte, né? Obrigada, Valência, que você está mandando, né? Nós com a espiritualidade. Então, assim, é uma alegria, sabe? Imensa que eles estão sentindo. E me invadiu mesmo, assim, essa energia aqui nesse momento. Eu vou olhar, que aquele último desenho tem mais coisas, esse dourado, eu vou olhar com mais calma e boto no grupo daqui a pouco, tá certo? Porque eu tenho que ampliar ele, que com certeza ele tem alguns detalhes que eu preciso ver com mais calma, mais de perto. Eu, eu vou colocar o da Adriana aqui agora. Ué, cadê o seu desenho? Você não colocou aqui? Não. Ah, achei que você tinha colocado aqui. Ah, então, Adriana, Representada, achei. é, mas você não quer mostrar o que você desenhou aí? Já? Mas mostra de novo, que agora a tela tá maior. Não sei se tem como. Gente, eu não sou Olha desenhista. lá, Eu mostra aí vou, agora. Deu destaque. destaquei para todo mundo aí. Vai, Adri, aí. Tosquinho. Ah, que bonito. Mas quem conhece ela consegue vê-la nesse desenho. Verdade, verdade. Lindo. Então é isso, gente. Então, eu também quero agradecer a todos por esse encontro de hoje e por essa dedicação de vocês, né? Por estarem aqui conosco trocando experiências. É um aprendizado mútuo. Então, que nós possamos, daqui dois finais de semana, estarmos novamente juntos, trazendo novas experiências. E a gente vai soltando aí as informações e nós vamos colocar os desenhos também lá na pastinha do grupo de hoje. E tem o capítulo também desse livro que nós falando sobre arte, sobre a mediunidade de cura, que é um trabalho da Liga dos Pesquisadores Espíritas, daqui de São Paulo, que tem um artigo muito interessante que foi apresentado no trabalho acadêmico deles, né, deste ano sobre o Espiritismo e sobre a mediunidade de cura. Então, vocês podem ler na íntegra lá, eu escaneei, vocês podem ler na íntegra. E quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Será que nós vamos pedir para a Jaqueline? Será que, né, para estrear aqui? Tem mais alguém, Cris, que chegou hoje pela primeira vez, além da Jaqueline, que você está reconhecendo aqui? Tem alguém que entrou hoje, além da Jaqueline? Não? Jaqueline, não sei se onde você está, você pode fazer a prece, senão a gente pega outra pessoa. Não, claro que eu posso. Então tá. Obrigada, Cláudia. Ai, vamos lá. Obrigada, Jesus, pelo encontro com esse grupo, pelos estudos de hoje, pelos aprendizados, pelas trocas, por essa grande construção coletiva. Obrigada, Senhor, pelo amparo espiritual que esse trabalho tem tido. Acabei de chegar e já estou sentindo toda essa força, toda essa energia, toda essa luz. Que possamos, Senhor, a cada dia estar mais conscientes da nossa missão, do nosso trabalho. Esse trabalho de cigarra, no mundo de formigas, como diz o poema lá da Maria Dolores. Que possamos, Senhor, fazer bem nosso trabalho, sermos bons servos, bons instrumentos, bons coautores, bons parceiros de trabalho. Abençoa, Senhor, todo esse trabalho que tem sido feito, que ele continue sendo feito cada vez melhor, cada vez com mais brilho, com mais amor. E só agradecer aí por ter tropeçado nesse grupo tão bacana. Agora que eu cheguei, não saio mais. Muito obrigada. Um beijo, 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 Senhor. Fica com Deus. Abençoe a todos nós. Que assim seja. Muito obrigado, Jaqueline. Obrigado a todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e vamos interagindo. Tchau. Tchau, tchau. Todos fiquem com